Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje o nosso assunto aqui, que eu acho bastante interessante, dentro dessa perspectiva de estudo da demografia brasileira, da quantidade de mulheres, da quantidade de homens, da questão da cultura brasileira que nós falamos no penúltimo programa, depois no último programa nós falamos um pouco mais sobre essa cultura. Agora nós vamos falar sobre um livro, claro que não é bem uma resenha, porque o livro é muito detalhado e muito cheio de citações e documentos, né? Mas o que nós vamos dizer sobre o livro aqui é uma resenha sobre vários autores que leram o livro, algumas palavras da própria entrevista com a autora do livro e outras pesquisas também, tanto dentro da IA quanto dentro de portais e sites, mas num resumo que caiba num vídeo mais ou menos rápido. Então o livro que eu estou falando sobre ele aqui é o Sobreviventes e Guerreiras, uma história das mulheres do Brasil de 1500 a 2000. Quer dizer, não chega muito próximo do agora, mas tem considerações sobre isso também. Eu vou pedir para você deixar o seu like, para você curtir, né? Curtir o vídeo dando like, você deixar seu comentário, compartilhar, porque essas trilogias que eu faço assim do mesmo assunto assim, é exatamente para ver se a gente consegue ilustrar um pouco a nossa sociedade. Eu sei que meu trabalho ainda não tem bastante alcance, gostaria que tivesse, e conto com você para me ajudar. Assina o canal, sugere alguém. Eu tenho vários assuntos aí que você possa se interessar, tanto para você em qualquer faixa de idade, para você que é estudante, para você que é uma pessoa que gosta de cultura, que gosta de leituras, que gosta de saber quais são os livros razoáveis, quem são os autores que se possa confiar. Essas pesquisas elas visam a dizer mais ou menos, ainda que superficialmente, mas sobre obras, sobre conteúdos de obras, sobre a forma como foi enfocada, autores falando sobre outros autores, reportagens, matérias de portais, não apenas de portais, mas também de artigos científicos, sempre alguma coisa tentando, embora na superfície, mas tentando ser mais focada numa maneira mais culta, né? Que esses autores conseguem trazer para nós, mas numa linguagem que a gente possa entender, a linguagem do nosso dia a dia. E esse tema é interessante. Olha só, nós vamos começar para o vídeo não ficar longo. Nós herdamos 3 formas de patriarcalismo. A autora é a Mary Del Priore. Eu acredito que seja Mary que se fala, Mary Del Priore. Nós herdamos 3 formas de patriarcalismo. O que veio do Ocidente cristão, com sua percepção da mulher como um ser pecador, filha de Eva, por culpa de quem fomos expulsos do paraíso, obrigadas, elas mulheres, a obedecer por sermos, elas mulheres, serem seres inferiores física e mentalmente. Depois o africano, onde a poligamia, o tabu da esterilidade, a infibulação e a excisão do clítoris, que não vou explicar o que é, mas são formas de mutilação dos genitais femininos, formas essas para controle sobre as mulheres, e a dos povos originários, no caso, os nossos indígenas, que estavam em estado neolítico, com divisão de tarefas muito definidas, mulheres na taba, homens na caça, na guerra, disse Mary Del Priore. Então, olha bem, esta é uma obra essencial para entender o porquê, até hoje, né, ser fundamental discutir, principalmente lutar pela igualdade dos direitos para gênero feminino. Apesar de o Brasil já ter tido uma presidenta da República, de 49,1% dos lares serem comandados por mulheres, segundo uma pesquisa de IBGE última de 2022, olha bem, 49,1% dos lares serem comandados por mulheres. Isso são mulheres sozinhas, que não têm marido, mulheres do grupo LGBT, né? E mulheres solitárias, mulheres sozinhas, que vivem, têm a sua própria casa e não necessariamente são uma família. Então, olha bem, 49% dos lares são comandados por mulheres, sejam LGBT,
sejam héteros separadas de maridos ou viúvas, sejam mulheres sozinhas que optaram por não casar. Muito bem. Então, a brasileira continua sendo agredida, desqualificada, perseguida e insultada. E isso, infelizmente, é uma verdade. Isso não é retórica, tá? Então, apesar de nós termos tido uma presidenta mulher e de nós termos 49,1% dos lares comandados por mulheres, segundo a pesquisa de 2022, conforme eu já falei, já mencionei, nós ainda vivemos uma época que a mulher é agredida, desqualificada, perseguida e insultada. Isso ainda é verdade. Nós vivemos numa época de transição onde o patriarcado e o machismo, raízes desses séculos, desde 1500 para cá, séculos de desigualdade, são combatidos pelo feminismo e pela cultura contemporânea. Então, o patriarcado e o machismo são combatidos pelo feminismo e pela cultura contemporânea. O fato de haver esse combate, o fato de haver uma evolução do pensamento das pessoas, da própria educação e também da própria forma como a sociedade está estabelecida, em que você vê mulheres lutadoras, mulheres competentes, mulheres com mais diplomas universitários que homens, mulheres mais estudadas do que uma boa quantidade de homens, e isso coloca o homem numa situação, ele que tem herança atávica do patriarcado e do machismo, coloca ele numa situação de ficar sem saber para que lado que ele vai. Quem é ele? Qual é a representação dele? Qual é o papel dele? Quer dizer, teríamos que, junto com a prática do feminismo, o feminismo também, inclusive, compõe isso, que é também educar o homem, não só a mulher, pelos seus direitos, mas do homem pela visão dos próprios direitos dele, o homem, e os direitos da mulher. Quer dizer, uma sociedade que detenha alteridade, porque hoje em dia não justifica você achar que o homem tem que ter prioridade, porque a nossa sociedade não trabalha mais com força, não trabalha necessariamente com mais agilidade. E as mulheres são ágeis também. As mulheres têm até mais virtudes, mais competências do que o homem individualmente. Eu nem sei te dizer por quê. Mas, de qualquer forma, dá para dividir esse poder, dá para existir essa autoridade, dá para mulheres e homens terem suas representações, terem seus espaços, terem os seus salários respeitados. Resumo, homens e mulheres não têm por que serem desiguais perante a vida, perante as leis, perante o trabalho, perante a sua representação na sociedade. Eles só não são iguais porque uns são homens, outros são mulheres. Entre homens e mulheres existe uma miríade de caracteres que nós não vamos discutir aqui, mas que também discutem esse sexo biológico, a maneira como a pessoa, apesar do sexo biológico, se sente como representação da sociedade. Isso também, mas isso é uma outra discussão. De qualquer maneira, a figura do homem e a figura da mulher são iguais perante as coisas que eu já mencionei. Historiadores trabalham com documentos, né? E é da pesquisa histórica que nasce a história que nós estamos fazendo. Nós não escolhemos personagem, né? Então, esses personagens, eles emergem de arquivos e, obviamente, nos convidam a estudá-los. Afinal de contas, nós somos uma sociedade, né? Temos que entender quem somos e o lugar onde estamos. A melhor inspiração vem sempre da pesquisa. Esse texto, esse pedacinho aqui de texto, é uma explicação de Mary Del Piore. Então, nós, historiadores, trabalhamos com documentos e sobre documentos. É da pesquisa histórica que nasce a história que nós fazemos, não escolhemos um personagem, eles emergem dos arquivos e nos convidam a estudá-los. A minha melhor inspiração vem sempre da pesquisa, diz Mary Del Piore. Para que uma nova ordem social se torne realidade, é preciso procurar no passado as raízes deste poder dos homens sobre as mulheres e, sobretudo, aprender com elas como se fizeram ouvidas. A história mostra que a mulher brasileira sempre procurou se reinventar, achar um espaço, resistir, porque ela sempre foi oprimida. Este livro traz um ineditismo ao focar novas vozes e focar nestas vozes, apresentando a história da mulher brasileira desde 1500 até 2000. Isto é, a autora propõe uma narrativa de resistência, de luta,
a agência das mulheres, ou seja, a sua capacidade de atuação, desde o período colonial até os dias atuais. A obra é discutida com base em sua contribuição para a difusão do conhecimento histórico, como recorte do gênero, destacando virtudes, limites e diálogos com a produção acadêmica. Muito bom. Publicada pela primeira vez em 1993, essa obra se consolidou como um marco na historiografia brasileira, distinguindo-se por sua capacidade de unir profundidade acadêmica e linguagem acessível, explorando o universo feminino desde o período colonial até o século XX. A história das mulheres do Brasil tem, nas últimas décadas, ganho expressivo espaço tanto no meio acadêmico quanto na produção voltada ao grande público. Autoras como Margaret Hago, com obras de 1998, entre outras, Lilian Schwartz, com obras de 2019 e outras, Eloise Starling, citada aqui em obra de 2018, mas outras também, têm contribuído para o entendimento da construção histórica do feminino em uma sociedade patriarcal e colonial, e neste contexto a obra de Mary Del Priore se destaca por sua capacidade de articulação entre a erudição e a acessibilidade. Ela não perde a erudição, mas ela é acessível. A tese central: a resiliência e a agência feminina, ou seja, a atuação da mulher. A principal tese de Priore é que, a despeito das rígidas estruturas sociais e da opressão patriarcal, as mulheres brasileiras não foram meras vítimas passivas. Pelo contrário, elas demonstraram uma notável capacidade de resistência, adaptação e agência, construindo estratégias de sobrevivência e, por vezes, subvertendo as expectativas impostas. A autora desmonta a imagem monolítica da mulher submissa, revelando suas inúmeras facetas: senhoras de engenho, escravas, beatas, prostitutas, comerciantes, parteiras e mães de família. Cada uma delas com a sua própria forma de navegar e influenciar em seu tempo. Para sustentar essa tese, Del Priore mergulha em um vasto leque de fontes primárias, como processos judiciais, cartas, testamentos, inventários, sermões e relatos de viajantes. A sua metodologia permite resgatar as vozes e as experiências de mulheres anônimas e comuns, oferecendo um contraponto às narrativas históricas dominadas por figuras masculinas e eventos grandiosos. Dessa forma, Del Priore descreve como mulheres indígenas, negras, brancas enfrentaram violências estruturais, desde o trabalho forçado até a dominação religiosa. Trechos como "as sinhás não eram donas de si", eram propriedades de pais e maridos, que figura na página 45 do livro, ilustram a interseção entre gênero e classe. A autora dialoga com autoras como Carla Bassanese, em publicação de 2008, que analisam o papel econômico das mulheres na colônia, muitas vezes omitido, invisibilizado. O livro destaca figuras como as escravizadas que processavam senhores, que é uma citação da página 112, ou freiras que desafiavam a igreja, na página 89 ela fala sobre isso, em casos que ecoam teses de Louise Mott sobre a agência feminina, embora Del Priore enfatize a sobrevivência mais do que o próprio confronto direto, que deveria ser muito difícil, né? Agora, uma análise e diálogo com outros autores. A Del Priore descreve como mulheres indígenas, negras e brancas enfrentavam violências estruturais desde o trabalho forçado até a dominação religiosa. Trechos como "as sinhás não eram donas de si, eram propriedade de pais e marido" ilustra essa interseção entre gênero e classe que eu já disse. Sobreviventes e guerreiras se inserem em um fértil campo de estudos de gênero no Brasil, dialogando e, por vezes, divergindo de outras importantes obras. A análise da vida das mulheres escravizadas, por exemplo, pode ser comparada aos estudos de Manuela Carneiro da Cunha, particularmente em Negros Estrangeiros, os escravos libertos de seus destinos, que é um título, que aprofunda as dinâmicas de alforria e inserção social, mostrando como a autonomia feminina, mesmo sob a escravidão, era forjada em negociações e resistências diárias.
não era porque eram escravas, porque que elas não resistiam, que elas não negociavam. Del Priore, por sua vez, oferece um espectro mais amplo de como essas mulheres, além da luta pela liberdade, mantinham redes de solidariedade e exerciam influência em suas comunidades. O livro destaca figuras como as escravizadas que processavam senhores ou freiras que desafiavam a igreja, e esses casos ecoam teses de Luiz Mott sobre a agência feminina, embora Del Priore enfatize a sobrevivência mais do que confronto direto. Gente, vocês me desculpem a repetição, é porque às vezes eu tiro de portais diferentes que fazem menção aos mesmos trechos. Trechos de comentários de livros e trechos do próprio livro. Então me perdoem aí pela repetição. Se eu fizer mais alguma, vocês me perdoem. A discussão sobre a sexualidade feminina e o controle do corpo é outro ponto forte da obra, tema que reverbera nos trabalhos de Laura de Mello e Souza, como em Inferno Atlântico, que é um título, que aborda as questões de feitiçaria, heresia, sexualidade do Brasil colonial, expondo as tensões entre a moral católica e as práticas cotidianas, que afinal de contas nós tínhamos brancas, mas nós tínhamos indígenas, nós tínhamos negras também. Del Priore, enquanto aborda essas tensões, foca mais nas estratégias femininas do concubinato, da prostituição, do amor livre, como formas de contornar ou desafiar as normas rígidas do casamento patriarcal, que era muito restrito também, né? Adicionalmente, a obra de Del Priore destaca o papel econômico das mulheres, seja no ambiente doméstico ou no mercado informal, em consonância com as pesquisas de Maria Odila Dias, que em Cotidiano e Poder em São Paulo do século XIX, que é um título, ilumina a contribuição feminina para a economia familiar e urbana, frequentemente subestimada. As mulheres sempre atuaram na economia familiar. É o que deu para entender, é o que dá para entender da obra. Del Priore amplia essa perspectiva ao longo de diferentes séculos, demonstrando a constância do trabalho feminino como pilar da sociedade brasileira, mesmo quando invisibilizado. Então, não é de hoje que as mulheres conseguem. Parece que foi Sérgio Buarque de Holanda que falou sobre isso, com relação à participação das mulheres no trabalho, inclusive com donas de patrimônio. Mas essa tese é um pouco discutida. Mas, de qualquer maneira, donas ou não de patrimônio, as mulheres participavam na renda familiar, na contribuição aos filhos, na própria subsistência. Ao abordar o século XIX e o início do século XX, Del Priore destaca a construção simbólica da mulher do lar, mas isso era simbólico, mas também aponta para as transgressões. Olha bem, a mulher do lar não era aquela mulher que ficava em casa necessariamente mantida por um homem. A mulher do lar, muitas vezes, era a mulher que provinha, provedora. Mas existe uma construção simbólica, romantizada da mulher do lar. Mas, voltando ao texto, ela aponta transgressões. Vejamos, enquanto os homens eram senhores da razão e da palavra pública, as mulheres foram confinadas à esfera privada, à repetição dos dias entre filhos, rosários e costuras. Isso é uma citação de Del Priore na página 67. Mas, apesar disso, muitas mulheres encontraram formas de atuar na esfera pública, especialmente nos movimentos sociais e na educação. No início do século XX, mesmo sem o direito ao voto ou ao trabalho formal, elas marchavam pelas ruas, organizavam ligas operárias, fundavam jornais e publicavam manifestos. E isso é uma citação de Priore, da página 98. E olha que coisa interessante, isso é inviabilizado, isso é pouco falado em bancos escolares. E, portanto, nós temos não vou dizer acesso, mas pouco conhecimento. O certo seria o conhecimento, acesso até tem se você procurar, mas pouco conhecimento que chegou até nós espontaneamente via educação, que deveria ter sido assim. Então, essa abordagem da Del Priore, inclusive, se aproxima da análise de Michel Perrault, numa publicação de 2005, que a Perrault propõe a observação da história através da vida cotidiana e da ação simbólica dos sujeitos femininos, porque são fatos documentados. Já no século XX, entre avanços e retrocessos, a autora critica a idealização do feminismo moderno, mostrando como conquistas como o voto em 1932 conviveram com as perseguições políticas durante governos militares
que ela cita na página 210. Aqui aproxima-se de debates de Heloísa Buarque de Holanda, em publicação de 2018, sobre a diversidade do movimento feminista. Ele não é monolítico, ele tem facetas, né? Algumas críticas e diálogos. Alguns autores, como João Fragoso, questionam a generalização da palavra guerreiras, argumentando que o termo pode romantizar essa resistência. Mas Del Priore rebate com os exemplos concretos, como a líder quilombola Zacimba Gaba, que ela cita na página 134, cuja história foi documentada em cartas judiciais. Você teria que ler o livro para saber como que foi documentado isso aí, né? Mas que foi provavelmente, né, só por ser quilombola, você sabe, você vê que é uma questão de ser guerreira mesmo, né? Conquistas e permanências no contemporâneo. O livro avança para o período contemporâneo com uma leitura crítica sobre as conquistas femininas, apontando paradoxos da modernização. A pílula anticoncepcional, o divórcio, a entrada nas universidades, no mercado de trabalho mudaram a vida das brasileiras. E, num certo momento, existiam mais mulheres universitárias do que homens no Brasil nessa última década aí. Mas o machismo, o preconceito e a violência continuaram a ditar as regras. Inclusive, essa proporção de mulheres do público feminino dentro das universidades, ela atingia vários cursos. Porque uns tempos atrás, quando eu era mais novo, por exemplo, ou pouco depois também, as mulheres não tinham alguns cursos mais de ponta, assim, de ponta que eu digo assim, que você tinha que ter um pouco mais de arrojo, como uma engenharia, uma física, uma matemática, tinham menos mulheres. Hoje não é por aí, né? Hoje você tem mulheres engenheiras, mulheres arquitetas, mulheres médicas. Mulheres médicas já tem desde priscas eras. Parece que as mulheres têm até muita vocação para a medicina. Mas em vários setores você tem mulheres tão atuantes quanto homens e competentes, obviamente, porque são seres humanos, né? Então, o machismo, o preconceito e a violência continuam a ditar as regras, apesar disso que nós estamos falando. A autora contribui para a discussão contemporânea sobre gênero ao evidenciar como as estruturas patriarcais ainda persistem, mesmo diante de conquistas legais e visíveis. Uma temática também explorada por Judith Butler e Carla Alcotirene, ao discutir a interseccionalidade e violência de gênero. A interseccionalidade é um conceito interessante e é uma palavra relativamente nova, quer dizer, eu pelo menos não a conhecia assim cotidianamente. Ela descreve como que diferentes categorias sociais como raça, gênero, classe social, orientação sexual e deficiência se interrelacionam e se sobrepõem, criando sistemas de dominação e discriminação que afetam a experiência de uma pessoa de forma única, né? É uma forma de entender a complexidade da discriminação e dos privilégios, reconhecendo que não são apenas fatores isolados que determinam as desigualdades, mas sim uma combinação e interação entre eles. Aqui tem classe misturada, né? Tem o gênero, né? Tem a orientação sexual, o fato de ser deficiente, então, que são coisas que se combinam aí. Essas pessoas são, de certa forma, desprivilegiadas e têm que lutar, têm que ser guerreiras, né? Para chegarem a disputar um espaço social ou pertencer a um espaço social com respeitabilidade. Bom, agora nós vamos ilustrando as teses, nós vamos colher alguns exemplos ilustrativos de outros autores, trechos, né, de forma que configurem discussões com a obra da Mary Del Priore. Embora não se tenha acesso direto aos trechos exatos do livro Sobreviventes Guerreiras, né? A gente pode ilustrar as teses de Mary Del Priore com exemplos que representam o tipo de narrativa e evidência que a autora utiliza para construir sua argumentação baseada em seu estilo e em temas comuns em suas obras. O que significa isso? É porque não dá para ficar transcrevendo pedaços aqui para poder ilustrar, e porque ficaria muito grande, né? Nas resenhas. E são os vários autores que estão dizendo isso, não sou eu. Mas nós podemos fazer algumas comparações interessantes que chamam atenção para a obra. Olha bem, sobre a resiliência feminina diante da violência. A Del Priore frequentemente resgata petições e processos judiciais
movido por mulheres contra maridos, pais ou senhores, revelando a audácia de buscar justiça em um sistema hostil. E isso não é de agora. Claro que agora tem mais, né? Mas já tinha, desde Prisca Zero. Exemplo ilustrativo de contexto e voz da mulher. Em 1789, na Vila Mariana, Ana Silva, uma mulata livre, comparece perante o juiz e, com voz firme registrada nos autos, declara que não há de aguentar mais os maltratos de seu marido, que vive açoitando e aprende como se fosse uma escrava. Sua denúncia detalha as surras e as ameaças, e ela exige separação de corpos, um passo radical para aquela época. Mulher corajosa. Del Priore utilizaria então tal registro para sublinhar como, apesar da inferioridade jurídica, muitas mulheres ousavam desafiar a violência doméstica, buscando amparo nas leis e na intervenção de vizinhos e autoridades. Isso era uma coisa contumaz, não era uma coisa isolada de uma única mulher a cada 50 anos. Não, isso tinha uma regularidade. Não eram de muitas, mas tinha uma regularidade. Segundo, sobre a forma ou agência econômica e a inserção em espaço público da mulher. A autora desvenda o papel vital das mulheres, em especial as escravizadas e libertas, na economia das vilas e das cidades, atuando como vendedoras, quitandeiras, amas de leite, lavadeiras, sustentando suas famílias, e algumas até parteiras. Outro exemplo ilustrativo do contexto de voz e mulher. No Rio de Janeiro de meados do século XIX, Maria Conga, uma liberta, uma ex-escrava, né, era conhecida por sua barraca de quitutes na Rua Direita. Os registros de sua quitanda, entre aspas, mostram não apenas a venda de doces e salgados, mas também o empréstimo de pequenas quantias e a articulação de redes de solidariedade entre outras vendedoras. Del Priore evidencia como a rua era o palco onde muitas mulheres, apesar da segregação social, exerciam sua autonomia econômica, tecendo uma complexa rede de trocas e serviços que dinamizava a vida urbana, mostrando a resiliência e a inventividade dessas mulheres em um mercado dominado por homens. É interessante que isso sempre foi verdade. Eu desde novo vejo mulheres fazerem... enquanto cuido de algumas mulheres que não tinham trabalho fora, que eram providas, vamos dizer assim, dentro do casamento, ainda assim elas tinham trabalhos internos, cuidando de filhos, tinham trabalhos internos, que às vezes os filhos até ajudavam um pouco, mas tinham outras pessoas assim dentro de casa que eram ligadas ao trabalho dela, ou uma rede de mulheres em trabalho em que trocavam figurinhas entre elas e tudo, administravam valores e às vezes chegavam a ganhar até mais que os próprios maridos. Né? É interessante essa competência. Eu não sei se outras sociedades lá fora têm isso, mas aqui no Brasil isso tem sido visível. Bom, sobre a subversão das normas sociais e de gênero, Del Priore explora as mineiras como as mulheres que contornavam ou desafiavam as expectativas sociais sobre a moralidade, casamento, desculpa, eu falei mineiras, maneiras, como as mulheres contornavam ou desafiavam as expectativas sociais sobre moralidade, casamento e comportamento, seja através do concubinato, relações ilícitas ou controle de sua reputação. Quer dizer, existiam relações de alguma forma ali subalternas que ousavam desafiar as expectativas sociais. Aí já nem era uma questão só do patriarcado, era uma questão também da religiosidade e de convenções morais da sociedade, que algumas das próprias mulheres temiam e combatiam. Mas como não tinha espaço para todo mundo e a moral era muito rígida, a moralidade, o casamento, o comportamento em sociedade, o concubinato era quando a mulher vivia com um homem de outra, né? No regime que chama-se de concubinato. Relações ilícitas, e uma gama de relações aqui que pode ser chamada de ilícitas, né? Quando a mulher vivia com um homem, mas era amante, né? Ou o controle de sua reputação, né? Quer dizer, ela mantinha uma reputação de uma forma, mas tinha um outro tipo de maneira de agir. Por mais que isso possa ser mal visto, como sendo imoral, mas todas as vezes que você tem uma regra rígida, uma regra que é excludente, ou seja, se você não é exatamente aquele perfil, você está fora, a resistência se vai dar.
Não tem jeito, as pessoas têm que sobreviver psicologicamente, têm que se manter, têm que se realizar. E elas escolhem os caminhos. Exemplo ilustrativo do contexto de Voz Mulher, outra vez. Os processos de amancebamento, que é uma união não matrimonial, quer dizer, um homem e uma mulher se relacionam à maneira de um casamento, ou as cartas do dote revelam a complexidade das relações. Del Priore poderia citar até o caso de Joana Pereira, que após a morte do marido recusou propostas de casamento e viveu por décadas com um concubino, administrando seus bens e criando seus filhos fora das convenções. Olha bem, o concubino era aquele que não era, a concubina ou concubino não eram pessoas que não eram efetivamente casados, né? Não eram amantes, não eram casados, mas o amancebamento aí é o casamento por opção das pessoas. Quando a norma rígida diz que você só pode viver junto se você for casado, isso é uma moral social. Isso não quer dizer que as pessoas não estejam efetivamente em acasalamento, né? Então uma coisa não destrói a outra. Muito bem. Ela demonstra que a moral oficial era frequentemente flexibilizada nas práticas cotidianas e muitas mulheres, por necessidade ou até por desejo, traçavam seus próprios caminhos afetivos sociais, desafiando os ditames da igreja e da sociedade, da moral social, mostrando a força individual para forjar a própria vida. Agora nós vamos fazer um resumozinho aqui de 5 séculos de patriarcado, retirado de um portal onde ela fez uma entrevista e a pessoa relatou isso aqui, na forma como ela veio mostrando. Ao longo dos 500 anos, a sociedade brasileira herdou de três formas de patriarcalismo que até hoje influenciam parâmetros sociais. No final do século XVIII, 42% da população brasileira era composta por pessoas miscigenadas, ou seja, naquele momento a sociedade não era composta somente por negros de um lado, brancos do outro. Não, era miscigenada. E poderíamos falar negros, brancos e indígenas, né? Mas talvez indígenas em menor quantidade, não sei dizer. Já no início do século XIX, há documentos que comprovam que a segunda classe das pessoas mais ricas em Minas Gerais eram de escravas forras, ou seja, alguém que havia conseguido sair da escravidão e era rica. Segundo Mary Del Priore, mulheres negras que eram ricas pediam o divórcio para que seus maridos não usurpassem seus bens. Já viu, os caras eram malandros, né? Bom, essas mulheres foram mães de intelectuais negros e mulatos que vão brilhar durante o Império. Viscondes como o de Inhomirim ou Pedra Branca, os Rebouças, barões como o de Cotegipe e Guaraciaba, são filhos e netos de escravas ou ex-escravas que, graças à educação, subiram ao topo da sociedade, revelou a historiadora, mostrando que a origem não faz o homem. A origem étnica, né? A origem social, a origem de classe. Se ele tiver uma oportunidade e se ele tiver como se manter, ele chega lá, porque é competente. Com o passar do tempo, desde 1500 até os dias de hoje, muita coisa mudou na sociedade. A pílula anticoncepcional foi o início da transformação, pois deu total liberdade à mulher de conhecer seu corpo e não ser apenas, como no século XIX, uma máquina de fazer filhos, como explica Mary Del Priore. As redes sociais atreladas ao aparato judicial tornaram-se as denúncias de violência contra as mulheres mais acessíveis, embora ainda haja muitos homens relutantes às mudanças do sistema patriarcal que reforçam estereótipos machistas e legitimam a opressão aos corpos femininos. Essas pessoas estão começando a ficar fora de contexto, fora de época. Elas têm uma herança atávica e a gente não sabe bem por quê. Porque de repente não foram educadas dessa forma. Mas às vezes foram, né? Numa sociedade patriarcal, o homem é obrigado a defender sua honra e seu papel de macho a todo custo. E isso, inclusive, é um sofrimento para muitos homens. Ele é obrigado a ser viril, bem-sucedido, não chorar e não mostrar sentimentos, e nem fraquezas. No passado, adúlteras podiam ser mortas sem que seus companheiros fossem punidos, né? A tal de defesa da honra, uma excrescência. A legislação defendia quem lavava a honra com sangue. A legislação defendia. O mais comum era elas serem punidas como envio para conventos onde ficavam trancafiadas, o que era uma violência também, ressalta a especialista. No entanto, com o letramento, a participação na vida pública, a reivindicação pelo voto, trabalho fora de casa, a crescente pauta sobre pílula, liberdades, houve um impulsionamento no movimento feminista
Essas vozes demonstraram que existe desde sempre a resistência ao machismo e desde sempre a resistência ao patriarcalismo. Então o machismo e o patriarcalismo não passaram como um trator, não. Houve resistência e foi com a construção dessa resistência que se chegou até hoje, essas guerreiras sobreviveram. Então Sobreviventes e Guerreiras é uma obra que transcende a mera descrição histórica. É necessário que se leia cada pedaço, tá, gente? É uma obra muito profunda. Isso aqui é uma coisa muito superficial. Desculpa. Então, uma descrição histórica, oferecendo uma profunda reflexão sobre a capacidade humana de adaptação e resistência. A Mary Del Priore não apenas resgata a presença feminina na história brasileira, mas também a ressignifica, apresentando mulheres que foram agentes ativas de seu próprio destino, apesar de todas as limitações impostas por sua época. O livro continua sendo uma leitura indispensável para todos que buscam compreender as complexidades da sociedade brasileira através da lente da história de gênero, inspirando novas perspectivas sobre a força e a diversidade do universo feminino. Em outros termos, também o livro é uma contribuição essencial para repensar a história do Brasil sob a perspectiva de gênero, vamos dizer assim, se você quiser fazer só por esse lado. A obra combina pesquisa documental com interpretações ousadas, embora possa ser criticada por privilegiar casos excepcionais em detrimento de experiências cotidianas, mas os casos excepcionais eles foram visibilizados pelos documentos. Experiência cotidiana, de repente você não tem acesso histórico, né? Recomenda-se a leitura junto a obras como A História das Mulheres do Brasil, que é da Priore e da Bassanese, que é uma publicação de 2001 para um panorama um pouco mais amplo, porque essa obra aí é mais específica. E essa de Sobreviventes era um pouco mais geral. Geral, mas com mais substância, tá? A Sobreviventes é uma obra mais robusta. Embora tenha um caráter introdutório, porque muitos estudos podem sair daí, nós temos que pegar mais autores, mais historiadores que se debrucem sobre isso. A Del Priore fez um grande trabalho. Sua relevância está na capacidade de conseguir divulgar com rigor científico e sensibilidade uma história que por séculos foi invisibilizada. O trabalho de Del Priore, ao combinar fontes diversas e uma escrita acessível, representa uma ponte entre o conhecimento acadêmico, mas também um público amplo, porque é uma obra acessível, democratizando o acesso à história das mulheres brasileiras. Bom, gente, a gente terminou aqui, e graças a Deus o vídeo não ficou tão longo, para um texto menor. A gente pretende voltar a esse tema sempre que tivermos mais recursos, livros e tivermos mais informações, principalmente porque esse tema ele poderia ser muito mais estudado. O trabalho dela foi um trabalho que deu visibilidade, que trouxe alguma coisa à tona, mas ainda é a introdução do nosso conhecimento histórico, porque a gente tem muita historinha na cabeça, conta a carochinha da cabeça da nossa história passada, né? E as mulheres têm pouca projeção, tem pouca visibilidade nessa história. E isso é um erro de documento, né? Um erro documental, porque elas tiveram sua participação. Ninguém passou em vão, né? Elas não passaram, ninguém passou com um trator sobre elas. Elas estiveram aqui, afinal de contas, são pessoas, né? São seres humanos com a competência de um ser humano. O ser humano na medida da possibilidade, seja ele homem, seja ele mulher. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, né? E assine o nosso canal. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.